Se você tem as vossas Bíblias nessa noite, por favor, abra comigo ao livro de João o Amado. O livro de São João, capítulo 13. Quero ler apenas um versículo bíblico, o versículo 26 de São João, capítulo 13, versículo 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Quero usar como tópico nessa noite, Judas Iscariotes, filho de Simão. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto tentamos pregar essa mensagem, fazemos isso dependendo totalmente no pedido que o Senhor nos ajude a dizer somente o que o Senhor quer e não mencionar o que o Senhor não quer que seja dito. Traga à nossa mente o que o Senhor quer que seja dito a esse povo. Eu peço que uma convicção poderosa do Espírito Santo venha tocar toda pessoa que não é salva, que pode ouvir a minha voz, sendo aqui nesse estádio, no coração de Kingston, na Jamaica, ou os milhões que nos assistem pela televisão hoje. Peço pelo poder convencedor do Espírito Santo, peço tudo no poderoso nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Judas Iscariotes, o filho de Simão. Há alguns meses atrás eu estava na grande cidade de Jerusalém, da qual João cantou essa noite. Já estive lá muitas vezes e nunca me canso de me maravilhar, intrigado eu fico. Não tanto pelo que está lá hoje, mas a respeito do que esteve lá no passado e o que estará lá no futuro. Fomos até o Vale de Renon. O Vale de Renon está lá faz centenas e centenas, e posso dizer sem exagero algum, milhares de anos. Era a lixeira da cidade de Jerusalém. Foi aonde queimaram o lixo, queimavam tudo que era resto, e aquela fumaça subia ao céu ali quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. E enquanto olhávamos para esse lugar, que já não é mais usado para isso hoje em dia, é claro, o homem que estava conosco disse: foi aqui que Judas Iscariotes, filho de Simão, cometeu suicídio. Acreditam que ali é o penhasco de onde ele se jogou, mas antes pegou uma corda, amarrou em uma árvore e, em uma miséria, um rancor total, saltou daquele penhasco, e a Bíblia diz que seus órgãos ficaram à mostra, e o historiador disse que Satanás tomou o corpo de Judas, o levantou e lançou nas pedras, e ele se abriu. Enquanto estive ali naquele dia, alguns meses atrás, olhando para essa cena, esse lugar, o penhasco, mais ou menos perto do lugar, talvez aonde ele tenha caído, olhei para os meus pés e algo que eu não tinha visto antes. Ali estava um esgoto aberto, correndo. O cheiro, perdido em meus pensamentos, eu ainda não tinha notado, e de repente veio aquele cheiro no meu nariz. Eu vi
a sujeira, a podridão, enquanto vagarosamente fluía naqueles rios, e eu atravessei aquilo e o cheiro era terrível. De repente o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: assim como o cheiro horrível ainda está nesse vale, assim como esse esgoto aberto corre, isso é um símbolo daquele que traiu o único homem puro e inocente, sem pecado que já viveu, Jesus Cristo. Fiquei ali e a minha carne ficou como se fosse gelo, e a minha pele ficou dura, e eu pensei: Deus, de repente, por um instante, foi como se eu tivesse sentido o salário do pecado. Senti em meu espírito a agonia terrível de uma alma eternamente perdida sem Deus. Senti as trevas terríveis, a dor, a tristeza, enquanto estive ali. E tremendo, fui embora, mas acho que nunca vou esquecer, porque morrer sem Deus tem que ser a pior, mais terrível, mais desprezível e terrível das coisas que pode acontecer com uma alma humana. Quero largar essa cena por alguns minutos nessa noite, e quero ir até uma que é muito melhor e bem mais maravilhosa e cheia da esperança. Eu quero ir ao momento onde Jesus selecionou, escolheu os discípulos e Judas em meio a eles. Jesus tinha orado, Mateus nos falou, a noite inteira. E naquele dia memorável ele saiu para impor as mãos sobre 12 homens que seriam escolhidos por Deus, direcionados por Deus, selecionados pelo céu, para se assentar aos pés de Jesus, para ser ensinado e tutoriado por Ele, estar perto dele. Que honra! Imagina, não pode haver honra maior, não pode haver uma honra parecida. Esses homens nem eram os homens mais poderosos, ou os mais ricos, ou mais estudados, ou educados. Eles eram pescadores humildes e pobres, eram os chamados de o povo comum da época. Foi quem ele escolheu e impôs as mãos sobre ele. Eu me lembro quando era um garotinho, com 8 anos de idade, Jesus Cristo salvou minha alma, me batizou no Espírito Santo. Eu me lembro do toque de Deus que encheu meu coração de uma forma que ainda quando garoto, 8, 9, 10 anos, 11, 12 anos, eu lia a Bíblia sem cessar, eu virava as suas páginas ainda quando criança. Enquanto outros liam revistas em quadrinhos, eu estava lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu ainda era muito jovem, Deus me batizou no Espírito Santo. Nunca vou esquecer essa data especial, 1943. Com 8 anos de idade, eu lembro daquela pequenina igreja naquela cidade. Me lembro de ajoelhar ao lado daquele altar
E naquela manhã, numa reunião de oração às 10 da manhã, o Espírito do Todo-Poderoso Deus encheu minha alma. Eu vi uma luz tão clara que ia deixar essas luzes de televisão que estão aqui nessa noite como se fossem algo escuro. Olha, era tão claro, eu olhei para aquilo e ainda que fosse claro, eu podia ver, podia olhar para ela. Enquanto ela enchia minha vida, o meu coração, eu sentia aquilo. Comecei a orar em outras línguas enquanto o Espírito de Deus capacitava, enquanto Jesus, quem batiza com o Espírito Santo, me enchia do Espírito dele. Naqueles anos, ele me deu o dom de profecia. Me disse que eu pregaria em terras estrangeiras e levaria o evangelho dele ao mundo inteiro. Eu posso dizer sem medo de contradição que eu sei que ele me chamou e eu ainda acredito em meu coração que ele me chamou antes mesmo de eu nascer. Eu creio que antes de ser formado no ventre da minha mãe, que Deus colocou a mão dele no meu coração, colocou a mão dele na minha vida com um propósito que é de levar essa mensagem do evangelho aos confins da terra. Eu creio nisso. Eu creio que ele me chamou. Você não está nessa noite olhando para um evangelista profissional. Você não está olhando para alguém que estudou e recebeu um diploma de pregador. Eu não recebi o que eu tenho de um seminário ou aos pés de doutores da lei. Eu aprendi o pouco que sei aos pés de Jesus Cristo, enquanto o poder dele e o Espírito Santo tocava meu coração e tocava minha vida. Eu sei que ele me chamou. Eu caminho nisso 24 horas por dia. Eu acordo hora após hora, na manhã bem cedo, e choro pelas almas de homens que eu sinto e vejo. Todos vocês aqui hoje, o peso da sua alma eterna está pesada sobre o meu coração. Eu sinto e eu vejo. Você está sentado aqui nesse estádio hoje, e eu já orei o dia inteiro. Oh Deus, venha libertar essas pessoas, tira ela das trevas, tira eles daquilo que Satanás tenta fazer para atrapalhar. Com o teu Espírito poderoso, toque o coração deles e tire-os daí. Para aquele bêbado, que ele não vá para uma cova de bêbado. Para aquele viciado, para que ele não se perca em meio às trevas infernais. Mas que de alguma forma nessa noite, que o poder do Espírito Santo venha tocar essa barreira, passar a incredulidade e toque esse homem, essa mulher para Jesus Cristo. Eu estou falando sério nessa noite. Não estamos aqui para ter uma reuniãozinha. Consequências eternas estão nesse culto. Alguns de vocês estão se perguntando por que vocês vieram, e vieram por curiosidade. Talvez você veio porque você viu a programação, ou você gosta da música, ou gosta das canções, e é bom que você está aqui. Não importa por que você veio. Eu quero te dizer, você não está aqui por acidente nessa noite. Você está aqui porque o Todo-Poderoso Deus desceu até essa terra da Jamaica, e Ele entrou nessa casa, e Ele entrou no seu coração, tocou a sua vida e disse: eu quero você. Ele está chamando você nessa noite. Você precisa entender isso. Você não está aqui por acidente. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te chamou. Pare para pensar nisso. Ele te chamou. Do mundo inteiro Ele chamou você. Nessa noite você pode estar aqui com o melhor tipo de roupas, ou você pode ter o melhor vestido, minha senhora, ou talvez você não tenha muito o que vestir. Talvez os seus sapatos estão com buracos em sua sola. Talvez existem costuras aí no seu terno. Você queria ter muitas coisas que não tem, mas isso não faz diferença, porque o Espírito Santo de Deus chamou você nessa noite. O Espírito Santo de Deus olhou em meio à eternidade e Ele tocou você. Ele não se importa com o que você veste ou com o que você está calçando.
Ele não se importa a respeito do que está sobre os seus ombros. Ele quer mudar seu coração nessa noite. Ele te chamou. Você que me assiste pela televisão, você acha que está nessa casa aí por coincidência? Você começou a desligar a televisão, você até levantou da cadeira, mas algo te parou. Algo te parou. Você estava pronto para morrer. E Senhor, é um poder maior do que qualquer poder que você pode conhecer. É o Espírito Santo de Deus alcançando seu coração. Não importa se você usa drogas, não importa se os seus olhos estão vermelhos de tanto beber álcool ou de tanto beber vinho. Jesus Cristo pode alcançar seu coração em meio às drogas, em meio ao vinho, e Ele te chama hoje para uma consequência eterna e uma vida melhor em Jesus Cristo. Ele está te chamando. Ele está te chamando, assim como chamou a Judas. Eu quero que você entenda. Ele está te alcançando aí no Brasil, nas Filipinas, no Equador, no Paraguai, Uruguai, na Bolívia, no Peru, na Guatemala, na Costa Rica, em Honduras, no Panamá, no México, Canadá, Estados Unidos, Austrália, África, Ásia, Europa. Ele está chamando você agora, chamando você com o poder do Espírito Santo. Aquilo que vai aos teus olhos e te faz chorar, você pode dizer: é porque o Jimmy Swaggart sabe como falar e convencer o povo, sabe como me fazer chorar com psicologia. Meu Senhor, isso não é psicologia de forma alguma, é o poder do Espírito Santo que alcança a sua casa, seu coração, sua vida, e Ele está te chamando. Você é chamado. Você é chamado. Você é chamado. Agora, Deus só pode fazer isso: te chamar. Chamou Judas. Ele não pode te forçar a servi-lo, forçá-lo a dizer sim. Ele não pode parar você, evitar que você viva na obscenidade, na maldade. Ele não pode. O céu inteiro já trabalhou, fez de tudo para te trazer até aqui, independente do que seja, milhões de dólares. Toda semana que vai passando, nós gastamos $1.250.000 para levar esse evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo pela televisão. Tudo que o céu já tentou, mas tudo que Deus pode fazer é tocar você, falar com você e abrir a porta. Mas Ele não pode te forçar a dizer sim. Olha para Judas. Nenhum homem teve uma oportunidade dessas. Olha para Judas. Homem nenhum teve um momento tão grande. Olhe para Judas. Homem nenhum, se você parar para pensar, esteve com Jesus em carne. Enquanto Ele pregou o sermão da montanha, e Judas estava ao lado dele. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para frente, Judas estava do lado dele. Quando Jesus disse: aquiete-se, acalme-se, o mar inteiro ficou quieto, como se fosse um bebê nos braços da mãe. Judas também estava no barco. Quando um pedinte pelo nome de Bartimeu clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, Judas estava lá. Meu Deus, ele estava lá. Quando um leproso sujo, longe da sociedade, se lançou aos pés de Jesus e disse: se quiseres, pode me limpar. E Jesus tocou ele com uma mão pura, tocou a cabeça da poluição e disse: eu quero, seja limpo, seja são. Judas estava lá. Estava lá. Ele era tão abençoado. Ele tinha eternidade na mão. Ele era escolhido.
Eu quero que você escute com atenção nessa noite, Jamaica. Alguns de vocês sentados aqui, alguns que estão assistindo pela televisão, que vai passar aí depois de 2 semanas que foi gravado em Kingston. Talvez bem cedo antes do sol nascer, muitos de vocês já acordaram. E você fica deitado pensando: eu queria não ter nascido na Jamaica. Queria nascer nos Estados Unidos. Queria ter nascido no Canadá, queria ser aquilo outro, mas escute o Jimmy Swaggart nessa noite. Você é muito abençoado. Jamaicanos, vocês são abençoados. E vou te dizer por quê. Se você estivesse na União Soviética hoje, haveriam poucas igrejas que você poderia ir até elas, e não haveriam estádios cheios de pessoas e a glória de Deus estando ali. Se você estivesse na China comunista hoje, se você estivesse em país após país, não haveria evangelho como existe na Jamaica. Mas você está aqui nessa noite e você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. E você tem igrejas maravilhosas com pastores maravilhosos para pregar esse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E em segundo lugar, eu creio que um avivamento do Espírito Santo está vindo para a Jamaica. Vai tocar toda a cidade, toda a área, toda a vila, e vai afastar as trevas. E acredito que centenas de milhares serão salvos. Você é abençoado. Abençoado, 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 porque você conhece Jesus, e você tem um governo que crê em Deus, e você tem um governo que crê na Bíblia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque pregadores podem ir para a televisão e dizer que Jesus salva. Pregadores podem ir para a rádio e dizer que Jesus salva. Você é abençoada, Jamaica. Glorifico a Deus por isso. Isso é maior do que as riquezas desse mundo. É maior do que as riquezas desse mundo. Judas foi chamado, mas Judas tinha problemas. Não quero que você abra aí agora na sua Bíblia. Quando você chegar em casa, você pode abrir. Mas no Salmo 109, nos diz por que Judas caiu. Nos perguntamos por quê. Como é que um homem que estava tão próximo, lado a lado com Jesus Cristo, que deu errado? A Bíblia nos diz no livro de Salmos que Judas amava amaldiçoar. Isso é algo terrível. Ele amava amaldiçoar. Quero que vocês jamaicanos, vocês pela televisão, me escutem por um instante. Quando você estuda a palavra, é mais do que xingar um palavrão. Quer dizer que ele amava tudo que estava no mundo. Ele amava as coisas do mundo. E Jamaica, esse é o seu problema. Estados Unidos, esse é o seu problema. Canadá é o seu problema. Mundo, esse é o seu problema. Nós amamos o mundo. Amamos aquilo que o mundo dá, a empolgação que o mundo dá, a lascívia do mundo, o orgulho da vida, o mundo. Alguns de vocês aqui nessa noite dizem: se eu entregar meu coração para Jesus, quer dizer que eu vou ter que parar de fumar, parar de beber, parar de fazer isso, aquilo, outro. Quando você entrega seu coração para Jesus, algo acontece em sua vida, que você não vai querer mais cigarro, você não vai desejar mais as drogas, você não vai mais desejar o álcool. Mas Judas amava amaldiçoar. Em segundo lugar, ele amava dinheiro. Dinheiro. A Bíblia diz que ele roubava da bolsa. A Bíblia nos diz que o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro, eu quero que você pense nisso por um instante. Eu prometi a Deus há 20 anos atrás
Eu disse: Deus, te dou minha palavra, eu não vou tocar o ouro e não vou tocar a glória. Toda pessoa que me der $1 ou $1.000 ou o que for, eu não vou guardar, ainda mais se eles falarem para ficar para mim, eu não vou entregar, eu vou devolver e entregar para o Evangelho de Jesus Cristo. Dinheiro, dinheiro. Homens vendem suas almas por dinheiro, nações inteiras vendem a alma por dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Judas amava o dinheiro. O problema com drogas nesse país, o problema com drogas nos Estados Unidos, o problema com drogas no mundo inteiro está fugindo do controle, porque os homens não se importam que as drogas vão destruir, vão acabar com famílias, com adolescentes, garotinhos e garotinhas. Eles não estão nem aí porque amam dinheiro. Ouviu bem? Dinheiro. Judas amava o dinheiro. Deixa eu te falar a respeito de Judas, ele também amava poder. Poder, ele queria ser alguém, ele amava o poder. Ele não ouviu Jesus quando Jesus falou para ele: aquele que quer ser o maior entre vocês, que seja o servo. Poder, dinheiro, o mundo. Deixa eu te falar um pouco a respeito da forma de Judas pensar rapidamente. No coração dele ele tinha que pensar que esse é o que vai nos libertar de Roma. Ele vai fazer de Israel a maior nação na face da terra, e eu serei um dos maiores homens do mundo, porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Mas quando Jesus não parecia que ia chegar ao topo do poder, ele tinha o poder de abrir os olhos dos cegos, levantar os mortos, porque ele não usa para nos libertar de Roma. Nessas últimas 2 noites tenho tentado te dizer que a esperança do mundo não está em governos, não está em filosofias, mas em Jesus Cristo. Mas Jesus não usou esse poder contra Roma. Judas não gostou daquilo, e no seu coração ele dizia: por que Jesus não usa seu poder, que ele usou para ressuscitar Lázaro dentre os mortos, para afastar o César daqui e trazer o reino de Davi? Mas Jesus não fez isso. E Judas planeja. Por 30 peças de prata, ele estava pensando em muito mais do que aquilo. Aquilo era uma esmola, não era nada. 30 peças de prata era o preço de um escravo. Meu Deus, isso é imaterial. Eu vou vendê-lo, vou forçar que ele... E Jesus vai ser forçado a tirar o poder de Roma daqui, então se proclamar como rei. Se ele não fizer isso, então ele não é o Filho de Deus, ele não é o Messias. Se ele fizer isso, serei um dos mais poderosos. Ele vai deixar de lado o que eu fiz. Deixa eu te falar um negócio aqui. Alguns de vocês sentados aqui nessa noite, milhões de pessoas pela televisão, vocês estão tentando fazer sua própria salvação. Eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, sou membro de uma igreja, eu sou muito bom, eu estou bem, estou salvo. Nada disso vale nada.
Não importa se você vale $1 milhão ou se você não tem nem $1 na sua conta. Você tem que aceitar Jesus como se fosse um pedinte e dizer: Senhor, eu não posso me salvar, eu estou indo para o inferno, estou perdido sem Deus, estou pedindo que o Senhor entre em meu coração e entre em minha vida. Ele interpretou totalmente errado quem Jesus Cristo era. E ele o traiu. A atitude mais grotesca, mais escura, mais nebulosa que algum ser humano já fez nessa terra. Me escute nessa noite. Satanás odeia todos de vocês aqui. Ele te odeia. Quer acabar com você até que não sobre nada, e você está tão viciado em drogas que você vive só para fumar mais um baseado. Menina, ele quer que você fique tão destruída que não haja mais cura até que a sua vida inteira clame por mais uma dose. Ele quer te destruir. E Judas, a Bíblia diz que na festa da Páscoa, escute aqui, vou te mostrar quão longe vai o pecado. Quero que você escute com atenção. Naquele cenáculo, depois que Jesus partiu o pão, horas antes dele morrer no Calvário, e entregou para os seus discípulos, com o cálice, pedindo para eles beberem: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. Jesus Cristo se ajoelhou, tirou as sandálias de Judas, colocou os pés de Judas em uma bacia de água e lavou o pé de Judas, o Filho de Deus, o Senhor da glória, aquele que disse que haja luz e houve luz, aquele que amou tanto o mundo que ele veio, pegou aquela água e lavou os pés de Judas. E então, alguns minutos depois, ele disse: tem um aqui que vai me trair. Enquanto olho para você nessa noite, nesse estádio, me pergunto: milhares e milhares e milhares de pessoas, quantos de vocês aqui, quantos pela televisão, trairão a Jesus Cristo? Eu me pergunto. Não importa que ele é bom para você, que ele te ama muito, não importa. Quantos de vocês vão traí-lo? E os discípulos perguntaram: quem? E ele disse: para aquele que der o pão, ele vai me trair. E ele deu o pão a Judas. E a Bíblia diz que Judas saiu. E era noite. Quantos de vocês, a porta está aberta, a escolha é sua. Você pode ficar ou você pode ir, você pode dizer sim ou você pode dizer não. Ele saiu e o traiu. Escuta aqui. Depois que Judas se suicidou, e aquele Salmo 109 profetizou que a esposa dele imploraria que tudo que a esposa e os filhos deles tivessem seria removido deles por ladrões. Foi profetizado 1000 anos antes de Judas nascer
que seus filhos estariam pedindo dinheiro ao lado de uma estrada. Quando você entende a canção "Ah, Jerusalém", que John cantou nessa noite, Judas poderia ter o nome dele escritos na fundação daquela cidade, mas ele desconsiderou e acabou perdendo tudo. Aristotle escreveu uma canção que diz assim: 30 peças de prata foi o preço que pagaram. 30 peças de prata, apenas o preço de um escravo. E meu coração entreguei a esse Cristo traído. 30 peças de prata, somente o preço de um escravo. Nessa noite, você está onde Judas esteve. A escolha é sua. Ou é o céu ou é o inferno, trevas ou luz, perdido ou achado. Deus está te chamando, está buscando. Você escolhe. Jesus Iscariotes, filho de Simão, abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos essas palavras nessa noite, estou pedindo que o poder da convicção do Espírito Santo venha sobre esse lugar. Oro para que em todo homem, toda mulher, todo menino, toda menina, todo coração, ajude-os a chegar a esse lugar que não podem mais adiar. Precisam dizer sim, precisam dizer não, um dos dois. Eu oro para todos que estão no estádio nessa noite, e oro pelos milhões que nos assistem pela televisão. Querido Deus, abra a porta e chame-os para que possam dizer sim. E peço em nome de Jesus, me escute com atenção, por favor. Não quero que ninguém fique fazendo barulho, por favor. Existem milhares e milhares de pessoas nesse lugar orando agora. Eu preciso que você conhece a Deus, ore comigo, para que o Espírito Santo de Deus toque esse homem, essa mulher, esse menino ou essa menina. O Charles está tocando esse antigo hino, escrito pelo D.T. Haywood, há mais de 50 anos atrás. Eu vejo o fluir de um rio de sangue, fluindo da cruz do Calvário. Quantos nesse estádio dizem: Jimmy Swaggart, estou perdido, preciso de Deus, não estou vivendo bem. O Espírito Santo de Deus tocou meu coração nessa noite. Eu sinto que Ele está me chamando, assim como Ele chamou a Pedro, e Tiago, João e Judas também. Ele está me chamando. Eu sinto Ele me chamar. Ele está me chamando, está me chamando. Você pode levantar sua mão, ore por mim. Quero fazer do céu meu lar eterno. Levante sua mão em todo o estádio, por favor. Levante a mão, nós vamos ver. Não vamos te envergonhar. Levante a mão, por favor. Estou vendo, muito obrigado. Levante a mão. Milhares de pessoas, até milhares, continue levantando. Ore por mim, ore por mim. É um momento tão lindo
Deus, o Espírito Santo está falando com você assim como falou com Judas. Você pode trair Cristo e sair desse lugar nas trevas, ou você pode aceitar a Jesus. Você me ouviu, Jamaica, você está me ouvindo, pessoal da televisão. Você pode trair o Cristo. Jimmy Swaggart, eu não vou trair Ele só porque não estou vivendo para Ele. Está sim, quando você não vive para Ele, você está o traindo. Ou é a traição, ou é o batismo em seu amor. Agora eles vão cantar, estou vendo o fluir do sangue. E eu quero que milhares de vocês me ajudem a orar, até pela televisão, me ajude a orar agora. E todos vocês que levantaram a mão em todo o estádio, eu quero que vocês venham e fiquem de pé aqui. Quero que você venha crendo em Deus, dizendo, eu vou para Jesus. Estou entregando minha vida para Jesus, entregando meu coração para Jesus. Você tem a mesma oportunidade que Judas teve. Não jogue fora e perca como Judas perdeu, enquanto eles cantam. I see a crimson stream of blood. It flows from Calvary. Its waves which reach the throne of God are sweet. I see a crimson stream of blood. It flows from Calvary. Its waves which reach the throne of God are sweeping over me. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart por um momento, por favor. Vocês pela televisão, eu quero que vocês olhem para mim, prestem atenção, por favor, com uma atenção especial. Eu queria que você estivesse aqui nessa noite, em Kingston, na Jamaica, com milhares de pessoas que desceram esses corredores para aceitar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em alguns instantes eu acredito que vão haver brados nas colinas da glória, enquanto centenas e centenas de pessoas dizem sim para o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você escute com muita atenção. Como mencionei na mensagem há um instante atrás, Deus te chamou. Ele impôs a mão dele sobre você, certamente como impôs as mãos sobre Judas, ou Pedro, ou Tiago, ou João. E quero que você pense nisso. Ele te chamou. Ele te chamou. Jovem, eu quero que você olhe para mim rapidamente. Você mesmo. Sabia que Deus te ama? Te ama sim. Nessa noite Ele te chamou para algo especial. Todos vocês, Ele te chamou. E por que Ele te chamou? Porque Ele te ama. Me escute, Ele te ama demais. Nesse momento, se você acreditar nele, Ele limpa você de todo pecado. Mas quando Ele faz isso, Ele espera que você faça algo por Ele. Ele espera que você viva por Ele. Seja uma luz, seja um exemplo no meio desse mundo. Seja um testemunho. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, eu não consigo viver dessa forma. É verdade, de si mesmo você não consegue, mas com a ajuda de Deus você pode. Você pode com a ajuda de Deus.
Agora, com milhares, centenas de milhares de pessoas, já fiz a oração do arrependimento. E quero fazer ela com você agora. Quero que você repita comigo, e você vindo adiante, repetindo essa oração, não salva sua alma. Você deve crer. Você deve crer nele. Você deve permitir que o Espírito de Deus entre em seu coração e creia nele. E decida segui-lo em seu coração. Porque ele também disse a Pedro, Tiago, João e os outros: siga-me. Siga-me. Ele vai mudar sua vida. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Agora vamos orar, e quero que você repita em voz alta. Não tenha vergonha, repita em voz alta. Você pela televisão, por favor, faça o mesmo. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido. Peço o seu perdão. Limpa-me com teu sangue precioso de toda injustiça. Estou cansado do pecado e não quero morrer como Judas. Agora, de acordo com tua santa palavra, Romanos capítulo 10, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive, e nesse instante eu aceito a Jesus Cristo em meu coração. Farei o meu melhor para servi-lo e viver por Ele. E de acordo com sua palavra, Romanos 10, 13, quando Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoquei o nome dele, e eu creio que agora estou lavado e limpo, santificado, justificado. Eu estou salvo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar agora. I'm going to thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation. So